Graça e paz, amém? Que bom que você chegou até aqui hoje. Este é o nosso culto da família. Então reúne a tua família aí na tua sala, onde você quiser, com o seu smartphone ligado, com o seu computador ou na sua Smart TV, não importa. O importante é que você receba a ministração da palavra e essa ministração tenha um impacto no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus é aquele que consola, mas também que convence de todo o pecado, de todo o juízo, se faça presente nas nossas casas em nome de Jesus. E essa palavra, como semente poderosa, ela possa ser lançada ao teu coração, o teu coração preparado como terra fértil, possa receber essa palavra, ela possa brotar, crescer, florescer, dando muitos frutos em nome de Jesus. Eu quero pedir um favorzinho para você, que você possa passar este link para o maior número de pessoas possíveis, para que a palavra alcance também essas pessoas e haja mudança e elas possam ser abençoadas pela ministração. Em nome de Jesus, o versículo que eu quero deixar aos corações de vocês hoje é um versículo muito conhecido. Talvez você mesmo, conheça este versículo de cor e salteado, mas há tantas verdades neste versículo que eu quero expor a você hoje em nome de Jesus. Deixa a tua Bíblia aberta aí, que a nossa mensagem vai ser expositiva e nós usaremos muitos textos da palavra de Deus. Vamos ler? Lembrando que a minha Bíblia está na Almeida, Corrigida e Fiel. Diz assim, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Curve suas cabeças, Deus. Fala conosco através da ministração da tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor Deus cresça neste minuto e eu diminua, ó Pai, para que somente o Senhor apareça e os corações sejam impactados pela ministração da tua palavra. Que haja agora, Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, nas casas, convencendo de todo pecado e de todo juízo e consolando as nossas vidas. Que nós possamos estar com a mente, Senhor Deus, conectada aos céus neste momento e o coração totalmente aplicado. Os ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito diz à igreja neste momento, em nome de Jesus. Nunca em nenhum outro livro, seja de história, filosofia ou qualquer outro estilo literário que seja, houve tantas verdades como neste verso de João 3,16. A Bíblia, por sua concepção, naquilo que eu acredito e muitos estudiosos da Bíblia afirmam, é a revelação do próprio Deus de si mesmo. Nós só conhecemos Deus, em parte, porque o próprio Deus quis revelar-se a nós. E Ele nos dá essa auto-revelação através da sua palavra. Com homens inspirados pelo Espírito de Deus, Ele ditou aquilo que deveria ser escrito neste livro para se auto-revelar naquilo que Ele desejou que nós o conhecêssemos. E aqui está o Senhor Jesus Cristo recitando os mais belos versos de toda a palavra de Deus. Nós poderíamos pegar este livro e resumi-lo neste verso de João 3,16, que diz por completo, falando sobre toda a obra de redenção, numa simplicidade que todos poderiam entender. Este é o primeiro versículo que minha filha, ainda depois de aprender a falar, ela decorou. E como eu disse no início, talvez você também saiba de cor e salteado, mas há tantas verdades e amor contidas nesses versos que nós vamos discuti-lo agora e ver tudo aquilo que Deus tem a nos ensinar através destes versículos. São 28 palavras contidas neste versículo e cada palavra tem um sentido fundamental. É a palavra viva falando aos nossos corações, talvez cada um de uma maneira aí nas suas casas, mas são 28 palavras da mais pura esperança, do mais puro amor. Nós temos uma certeza, Deus nos amou, repita isso na sua casa, Ele nos ama. Deus
se entregou, ele se entregou, repita isso na sua casa voluntariamente. Nós temos que crer, você precisa crer para ter vida e vida eterna. Você crendo, você obtém vida e vida eterna. Mas essa história não começa em João 3,16. Ela começa lá no capítulo 3 e é interessantíssimo. A quem o Senhor Jesus Cristo está falando este verso de João 3,16? A história é muito mais completa e complexa que nós entenderemos agora. Começa no verso 1 do capítulo 3, dizendo assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, grava esse nome, príncipe dos fariseus, um homem de grande importância, um homem que ocupava um cargo de alta hierarquia no Sinédrio judaico. O Sinédrio judaico era como se fosse um senado nos dias de hoje. Ele tinha a incumbência não só de ensinar a lei ao povo, mas também de julgá-lo se necessário. O próprio Senhor Jesus Cristo foi julgado pelo Sinédrio antes de ser condenado à crucificação. Então ele era um homem de extrema importância, profundo conhecedor da lei mosaica, e agora está indo em direção ao Senhor Jesus Cristo, ao encontro aqui extraordinário entre lei, um representante máximo da lei, e um representante máximo e final da graça de Deus. Mas como este homem chega até Jesus? Nós podemos obter essa resposta lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Por isso que é importante deixar sua Bíblia aberta. A nossa mensagem é extremamente expositiva e nós vamos consultar sempre a palavra até o final. No capítulo 2 do Evangelho de João, há um fato interessantíssimo. Jesus chegando no templo para uma das festas judaicas e ele encontra os vendilhões vendendo sacrifícios num lugar chamado Pórtico de Salomão. E ali o Senhor Jesus Cristo se revolta com aquela venda de animais para sacrifício e ele expulsa os vendilhões, ele faz um chicote, ele expulsa os vendilhões, derruba as bancas, espalha as moedas, solta os animais. E ele é questionado pelos religiosos com que direito ele fazia, que sinal que ele poderia dar. Depois você procura lá e leia com carinho, que sinal ele poderia dar para ter autoridade para fazer aquilo. Na ministração sobre a Páscoa, eu dou detalhes do motivo real que fez o Senhor Jesus Cristo purificar o templo. Ele purificou o templo expulsando aqueles que eram chamados de vendilhões, que vendiam sacrifícios. Esses sacrifícios eles eram vendidos em um valor muito maior daquilo que eles valiam. Eu quero resumir aqui só para que vocês entendam o que estava acontecendo aqui. Nas festas judaicas, nas 3 grandes festas judaicas, inclusive na Páscoa, os judeus peregrinavam vindo de outras cidades, de outras regiões ali do Oriente Médio, da Macedônia, da Grécia. Então o judeu helenista vinha e ele tinha que vir a Jerusalém e oferecer sacrifício, e ele dava oferta no templo e ele comprava esse sacrifício, ainda tinha que pagar a sua hospedagem, o tempo que ele ficava em Jerusalém para ir ao templo. Então ele não trazia do Egito, da Macedônia, das regiões gregas, este sacrifício, esse cordeiro, porque primeiro que era difícil de transportar e segundo que esse sacrifício representava o seu próprio pecado. E ele não queria carregar o seu próprio pecado, então ele juntava dinheiro de um ano para comprar esse sacrifício lá dentro do templo. E os vendilhões, eles dobravam o preço do carneiro, do pombo, ele dobrava o preço do sacrifício para esses judeus que vinham de fora. E o Senhor Jesus Cristo, ele ficou revoltado com essa situação. E mais do que tudo, eles vendiam animais com um preço mais barato, animais com defeito para esses peregrinos. E isso revoltou o Senhor Jesus Cristo. E ele falou: eu não fazia da casa de meu pai comércio. E os religiosos que tinham participação nessas vendas, que autorizavam essas vendas, começam a questioná-lo: com que autoridade ele fez isso, né? Se
como se dissesse, se nós autorizamos, que autoridade o Senhor tem para desautorizarmos dessa maneira? E antes de tudo, ele ensinava ao povo daquele lugar e falava com autoridade sobre as coisas de Deus. E ele só falava com autoridade da parte de Deus porque ele veio de Deus, né? Ele veio dos céus, ele é o próprio Deus. Então, mais do que ninguém, ele tinha autoridade para falar de coisas que ele conhecia porque criou todas as coisas, né? E Nicodemos provavelmente vai nos dar a entender no capítulo 3 que ele ficou extremamente impressionado com a autoridade que o Senhor Jesus Cristo ministrava a palavra. E ele aqui no primeiro verso do capítulo 3, ele é chamado de príncipe em Israel, ou seja, ele tinha uma cadeira cativa ali no Sinédrio e era doutor na lei. E no verso 2 diz assim: e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele, que era autoridade em Israel, ele vai até o Senhor Jesus Cristo, e indo até o Senhor Jesus Cristo, ele tem um reconhecimento extraordinário sobre o mestrado do Senhor Jesus Cristo. Ele chama ele da autoridade máxima ali dos mestres em Israel, de Rabi, né? No hebraico, no aramaico era Rabone. Nós temos passagens dos discípulos chamando o Senhor Jesus Cristo de Rabone, né? Rabi. Então ele que deveria ser, ele que era ele era intitulado mestre em Israel, agora ele está reconhecendo o mestrado do Senhor Jesus Cristo e diz: ninguém pode fazer as coisas que você faz, parafraseando agora, que o Senhor faz, se não for da parte de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, de imediato, ele não tem ali a reverência, porque Nicodemos era mestre da lei. Ele já manda ali a borracha, né? A primeira sentença ali para Nicodemos. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu vou repetir para você. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos vai, não para interrogá-lo, mas chega com reverência, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é um mestre em Israel, da parte de Deus, não da parte humana, de ter se formado nas melhores faculdades de Israel e tudo mais, mas sim da parte de Deus. E o Senhor Jesus Cristo já manda essa primeira sentença em cima dele. É o encontro máximo aqui, o encontro de um representante da lei e o representante máximo da graça de Deus sobre as nossas vidas. E a lei vai sobrepujar a graça, preste atenção, a lei sobrepujando a graça neste momento. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O Senhor Jesus Cristo não perdeu tempo, já lançou essa primeira sentença em cima dele. Ele ficou confuso com essa sentença, mas reparem que aqui, quando o Senhor Jesus Cristo fala de nascer de novo para ver o reino de Deus, ele não está falando de um nascer de novo que tem a ver, como Nicodemos entendeu, com nós mesmos ou com a nossa parte humana, com o nascimento da parte humana. Preste bem atenção. Quando esse verbo, essa palavra nascer de novo é dita pelo Senhor Jesus Cristo, está falando de alguém fazer algo por você, ou alguém faça algo de novo por você. O Criador fazer por você, não que você possa nascer de novo por conta própria. Isso causou uma grande confusão na sua mente, porque ele não entendia. E Jesus respondeu ele: na verdade te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É a segunda sentença. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E a confusão na mente do fariseu, do mestre da lei, Nicodemos, só aumenta. Só aumenta porque ele não compreende que este novo nascimento não diz respeito ao nascer na carne, mas nascer do Espírito. E agora ele está acrescentando nascer da água e do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você, para fazer um paralelo aqui sobre o novo nascimento. Para uma criança ser gerada, é necessário um pai e uma mãe. A célula sexual masculina e a célula sexual feminina se unem ali, dando início a uma vida. E essa mãe que gera este bebê, em modo geral, durante os 9 meses de gestação, na hora do trabalho de parto, a criança não tem participação nenhuma neste nascimento. Zero. Participação da criança é zero. Quem sofre as contrações e as dores de parto é a mãe, com o corpo, com naturalidade, expulsando aquele bebê para que ele nasça. Quando o bebê nasce, o médico não diz: parabéns, bebê, você nasceu. Mas na maioria das vezes, em suma, ele parabeniza a mãe pelo esforço, porque o esforço foi da mãe que gerou a criança e não da criança que foi gerada pela mãe e pelo pai. Esse esforço do novo nascimento tem a ver com o pai e não com o gerado. Não com o gerado, mas sim com o Pai que é Deus, que nos gerou novamente. Nascer de novo é uma segunda chance que somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. É a oportunidade de sermos gerados novamente no Espírito, não de maneira carnal, voltando ao ventre da nossa mãe, assim como Nicodemos entendeu, mas de maneira espiritual. O apóstolo Paulo ele diz uma coisa interessantíssima, que nenhum fundamento pode ser posto a não ser aquele que já foi posto, que é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum fundamento pode ser posto a não ser aquele que já foi posto, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se diz respeito a novo nascimento, nós podemos fazer um paralelo a uma construção. As novas construções, elas não podem ser feitas uma em cima da outra. Você precisa, quando se diz sobre novo nascimento, você precisa derrubar todos os fundamentos, zerar e construir alicerçado na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos ter um verdadeiro novo nascimento no Espírito se nós formos fundamentados lá da base, nesse Cristo que nos dá essa oportunidade de recomeçar sem culpa, de recomeçar deixando o nosso passado para trás, porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu nascimento, na água e no Espírito, nos dá essa oportunidade de fazer diferente. Deus está te dando uma oportunidade, você que nos ouve hoje, uma oportunidade única que somente o Evangelho dá, de fazer diferente. E o fazer diferente, essa nova oportunidade, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Porque só parte dele a atitude de te fazer diferente, de te fazer novo. Mas você precisa crer. Nós chegaremos lá no resultado final em João 3,16. Crer nele é o que nos faz nascer de novo. No verso 7 ele diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. O
o que ele está dizendo? O vento sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus que nos convence de todo o pecado e de todo o juízo é soprado como ele quer. Deus é soberano, isso fala de soberania de Deus. Deus é soberano e faz tudo o que lhe apraz. Ele detém todo o poder, está tudo sob controle. E essa graça que é derramada sobre as nossas vidas, não há mérito nenhum em mim e nem em você. Isso é apenas, só há mérito em Deus, que resolveu nos conceder o poder de nos reconciliarmos com Ele. Eu sempre digo isso nas minhas ministrações, que houve um rompimento de relacionamento entre Deus e a raça humana, vamos colocar assim. Mas quem rompeu este relacionamento em obediência fomos nós, seres humanos. Adão, quando escolheu a desobediência, a obediência ao próprio Deus rompeu este relacionamento. Mas Deus, a parte ofendida, resolveu por sua soberania, porque o vento sopra onde Ele quer, a soberania de Deus, por sua soberania, restabelecer este relacionamento. E a sombra dos sacrifícios e cerimônias não são mais necessárias a partir do momento que o Cristo, Filho do Deus vivo, resolveu entregar-se por nós, pagando toda a cédula de dívida por mim e por você, porque Deus amou o mundo. Quando ele diz que o vento assopra onde ele quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito, todos aqueles que nascem do Espírito, é porque Deus assim desejou. Deus assim desejou te fazer uma nova criatura, e Ele está dizendo isso a um homem da lei, que acreditava que poderia alcançar salvação e perdão da parte de Deus através dos seus méritos, através de cumprimento de leis cerimoniais e sacrificiais. Imagina a cabeça desse homem, que era chamado de mestre da lei, de alta hierarquia em Israel, agora está ouvindo daquele que ele chamou de Rabi, que não é necessário mais para o novo nascimento o cumprimento de leis cerimoniais e leis sacrificiais, que Deus estava lhe presenteando com esta graça, com esta bênção maravilhosa de ser feito nova criatura, que não é mais necessário se justificar-se através da lei. O representante máximo da graça, dizendo a um representante importante da lei que não é mais necessário o cumprimento da lei para ser justificado e nascer de novo, porque o vento sopra onde Ele quer. Deus é soberano. Deus faz tudo o que lhe apraz. E assim desejou Deus. E Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode isso? Ele não entendeu. Ele ainda não entendeu. E era natural ele não entender. Tudo aquilo que ele aprendeu está sendo jogado por terra agora. E você que nos ouve, tudo aquilo que você aprendeu até hoje, tudo aquilo que você tem como filosofia, religiosidade, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre este novo nascimento? Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo diz. Jesus respondeu-lhe e disse: tu és mestre em Israel e não sabes? Tu és mestre em Israel e não sabes que toda a palavra aponta até este momento? Que toda a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre graça e uma graça remidora? Que todas as cerimônias sacrificiais são só sombras do que haveria de acontecer com o sacrifício do próprio Cristo na cruz? O Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta a ele.
Jesus respondeu: tu é mestre em Israel? Como é que um mestre em Israel ainda não entendeu? E continua: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos e o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis coisas terrestres e não credes, como os crereis se vos falar das celestiais? Ele está dizendo: eu estou te falando de coisas que você conhece, de coisas terrenas. Se eu te falar de coisas celestiais, tu não vai entender mesmo. Há muita gente que não entende as coisas celestiais porque vive com naturalidade. Nós somos seres naturais, mas Deus é sobrenatural. E este novo nascimento só acontece de maneira sobrenatural. Por isso que você precisa crer e fazer um exercício de fé. Para crer, você precisa ter fé no Filho de Deus, no Cristo, Filho do Deus vivo. Senão, não adianta eu vir aqui ministrar a Bíblia, que é sobrenatural. É sobrenatural por completo. Com conselhos que nós podemos aplicar às nossas vidas e viver com naturalidade. Mas só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Hoje estamos vivendo um momento que precisamos exercer a nossa espiritualidade, entender as coisas que vêm de Deus. Você compreende essa palavra que está sendo ministrada hoje? É uma palavra totalmente espiritual. Ele diz, ele fala no verso 11, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Ele está dizendo: meu camarada, eu vim dos céus. Eu vim dos céus. Eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Antes que tu abra a boca, eu já sei. Eu estou testificando de coisas que eu vi. Não o que me disseram, mas do que eu vi. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está nos céus. O Filho do Homem que estás nos céus. O apóstolo Paulo é interessantíssimo que ele fala sobre o primeiro homem, o homem que nasceu aqui neste mundo, né, de maneira carnal, e o homem que nasceu no céu e veio a essa terra. E ele estava falando de Adão. Este primeiro homem ao qual entrou o pecado, e este homem que nasceu sem pecado para nos trazer uma nova chance, uma nova vida. O primeiro Adão que nasceu de maneira carnal e nos trouxe o pecado, e este homem que nasceu de maneira sem pecar e nos trouxe uma segunda chance de um novo nascimento, porque em Adão nós morremos. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E em Cristo nós vivemos. Porque é Deus falando à humanidade: eu estou lhe dando essa segunda chance. Essa segunda chance de tudo se fazer novo nas suas vidas. E como Moisés... aí ele continua dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele veio para nos trazer cura e esperança para as nossas vidas. E eu quero entrar no cerne da ministração, no verso 16, finalizando onde eu comecei. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Que mundo? Que mundo é esse? Mundo deturpado. Mundo de pessoas más. Nós ligamos a televisão e não sei vocês, mas meu coração fica triste ao ver o telejornal. É tanta desgraça de pessoas ruins, de mães que dão à luz e jogam seus filhos no lixo. É este mundo que Deus amou. De pessoas tão más que são capazes de matar para roubar um aparelho de celular. É este mundo que Deus amou.
de corruptos que roubam o dinheiro do povo, provocando miséria num país inteiro. É esse mundo que Deus amou. O mundo onde as pessoas deturparam a palavra de Deus, onde o pecado apodreceu tudo e corroeu como ferrugem. É este mundo que Deus amou. Você entende a complexidade disso? Lá em Noé, Deus purificou o mundo, achando graça em Noé, salvando Noé e sua família, mas destruindo todo o resto porque o homem se corrompeu. E através da água ele purificou o mundo. E aqui ele não enviou o dilúvio, mas ele enviou o seu filho para purificar o mundo. Ele não só purifica o mundo, porque Deus amou o mundo, mas ele também salva. Noé construiu a sua arca através da obediência e fé. Deus disse: construa a arca, ou seja, o objeto de salvação para você vai construir. Nós precisamos construir a nossa vida em Deus, nele que veio para purificar o mundo, porque Deus amou este mundo corrupto, cheio de pecado, dominado por pessoas más. Toda a maldade no mundo é raiz do pecado. E Deus amou este mundo de tal maneira. Que maneira é essa? O escritor do Evangelho, João, ele tentou encontrar uma palavra no grego para descrever a intensidade deste amor. Na tradução para o nosso idioma, o português, o tradutor ele teve que colocar uma palavra que sintetizasse aquilo que ele queria dizer e achou uma palavra que talvez não descreva ao certo a intensidade deste amor, porque nós nunca saberemos. De tal maneira, essa tal maneira diz respeito ao mundo corrompido, imerecedor de salvação, de remissão de pecados, de sua graça sendo derramada sobre nós, e este Deus amoroso, bondoso, que nos dá uma nova oportunidade de nascermos de novo. E assim como Noé, após o dilúvio, fazer uma reconstrução dessa raça humana e do mundo corrompido. Nós temos essa chance de tal maneira, uma maneira que não pode ser mensurada e nem medida, porque o preço foi alto, um preço de sangue. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos pelo sacrifício e o preço que foi pago foi o sangue derramado na cruz. O sangue derramado na cruz, de uma vez por toda, pagou os nossos pecados de uma única vez. O preço foi pago, a cédula que nos comprou foi paga. Não há mais acusação para aqueles que nasceram de novo. Satanás não pode reivindicar a tua alma, porque um preço foi pago. Entenda de uma vez por todas. Nós fugimos, nós fomos salvos da ira do próprio Deus, que não compactua com o pecado. E antes, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, nós estávamos a caminho da ira de Deus, da condenação. Porque evangelho é salvação para aqueles que creem e automaticamente condenação para os que não creem. Creia hoje em nome de Jesus. Deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. A nossa participação na obra salvífica da graça é crer. Somente crer que Ele nos amou, que Deus amou o mundo. E Ele usa essa palavra, é todo aquele. Isso nos dá uma esperança. Nos dá uma esperança porque abre a salvação a todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer. Se você crê no dia de hoje, nós iremos fazer uma oração final por tua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá uma chance do seu novo nascimento e você fazer diferente. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o grande presente que a graça nos oferece.
Antes estávamos condenados à perdição. Depois da nossa crença no Filho, que se sacrificou, ressuscitou ao terceiro dia, nós temos o presente máximo, que é a vida eterna. E nada pode comprar isso. Nada. Nada que você faça, nenhuma justificativa que você tenha, pode lhe comprar a vida eterna. Ninguém vai chegar diante de Deus e justificar-se por si mesmo. Mas sim o sacrifício de Cristo, porque Deus é amor e justiça, e exerce a sua justiça no sacrifício do Filho. Porque a graça de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Entenda isso. Não há mérito nenhum em você. Apenas creia. Creia e a sua alma não vai perecer. É interessante dizer isso porque Nicodemos, depois dessa conversa, ele tem outra participação onde ele faz uma defesa do Senhor Jesus Cristo no Sinédrio. E quando o Senhor Jesus Cristo, junto com José de Arimateia, é sepultado, talvez ali ele não tenha compreendido essa conversa inicial com o Senhor Jesus Cristo. Ele não tenha entendido. Mas aqui em João 19:39 diz assim, eu já estou encerrando. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e óleos. É evidente que ele tinha o Senhor Jesus Cristo como seu mestre. Mesmo que em oculto, sem poder expressar aos outros líderes religiosos, mas ele amava o Senhor Jesus Cristo. Ele e José de Arimateia. No verso 38 diz assim, que é o início da conversa. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos sepultaram o Senhor Jesus Cristo. Mas a história não termina aí, porque ele ressuscitou. Quando removeram a pedra e ele não estava no túmulo, quando esta notícia chegou a Nicodemos, eu estou parafraseando, é totalmente natural pensar assim. Quando a notícia chegou a Nicodemos, e a notícia era, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Ele entendeu o que era o novo nascimento. Ele entendeu por completo que ele haveria de ressuscitar junto com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. E haverá um dia que nós ressuscitaremos em corpo glorificado, assim como ele ressuscitou. Creia nisso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode nascer de novo se não for da água e do Espírito. Se você nunca fez esta oração e quer nascer de novo hoje, repita essa oração junto comigo. Curve suas cabeças. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá mais uma chance de recomeçar, de nascer de novo. Me dá mais uma chance de fazer diferente. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e hoje reina sobre as nossas vidas e virá nos buscar. Porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, deixe seu nome aqui no link do vídeo e nós entraremos em contato com você. E agora eu quero orar com a igreja e clamar aos céus para que nós possamos entender que somos novas criaturas e que nós possamos agir como criaturas novas em nome de Jesus. Pai,
Nos faz entender, Senhor Deus, espiritualmente tudo aquilo que o Senhor Deus quer dizer à igreja, Pai. Que em nome de Jesus a nossa vida seja diferente diariamente. Que nós possamos lutar contra o pecado, entender que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós fomos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro que nos purifica. O preço foi pago, o preço foi alto, e talvez nós não entendamos este amor que Deus amou o mundo. Mas mesmo sem compreender que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos, e nós possamos verdadeiramente agir como filhos de Deus, ó Pai, em tempos de crise, tendo fé e coragem para prosseguir e lutar o bom combate até o final. Pai, abençoa a tua família em Cristo Jesus, que nos ouve hoje, Pai, nos protegendo de todo o mal, Senhor Deus, e nos colocando debaixo da tua mão potente, pelo simples fato que teu é o reino, a glória para todo sempre. Amém. Cuide-se e fique com Deus.